Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, vivia um grande sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele conduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes às minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós acompanhamos 2 histórias, primeira leitura, agora no Evangelho, de um Deus que intervém na história porque ama o ser humano. Primeiro, na primeira leitura, Manoé, sua esposa, não podia gerar, Deus interviu e nasceu Sansão. Também com esse nome, desse homem, Manoé, Talvez seja por isso, que a mulher, tinha uma dificuldade, talvez até ter relação com ele, porque olha o nome da pessoa, Naqueles dias havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, chamado Manoé, cuja mulher era estéril. Precisava de uma intervenção de Deus mesmo aqui também, E aí no finalzinho da leitura diz assim: Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele no campo de Dan. Depois, no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Lucas 1, 5 a 25, nós conhecemos muito bem a história de Zacarias e Isabel. Diz que Isabel já de idade avançada, não tinha nenhuma possibilidade de ter filho. Pela lei natural, nenhuma possibilidade.
Mas para quem confia em Deus, o impossível Ele pode realizar. Deus aparece, ou melhor, o anjo aparece, o enviado de Deus, e diz a ele, a Zacarias: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhes darás o nome de João. Que é um dos nomes mais bonitos, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Aí, Manoel era um nome feio. Aqui, João é um nome bonito, né? João e Marcos, né? São os nomes mais bonitos, né, que existem, né? Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Para quem confia em Deus, o impossível Ele pode realizar. Deus ouviu a súplica de Zacarias e nasceu João Batista. 2 mulheres estéreis, mas na intervenção de Deus, elas puderam gerar. Diante da dúvida, diante do medo, nós precisamos continuar acreditando, confiando. Até mesmo diante da esterilidade, da sua esterilidade, da minha, das vezes que nós pedimos a Deus, quantas vezes esse casal aqui, esses 2 casais aqui, pediram, clamaram e não aconteceu nada. Quantas vezes Manoel com a sua mulher, que não tem o nome dela aqui, pediram a Deus a graça de gerar e não conseguiram. Quantas vezes Zacarias e Isabel pediram a graça de um filho e não conseguiram. Mas na hora certa, na hora de Deus mandou o anjo e as 2 mulheres conseguiram gerar. Às vezes nós não entendemos a demora de Deus. Às vezes nós não entendemos por que Deus demora diante de uma prece, diante de uma oração, até mesmo diante de uma doença que nós estamos vivendo, estamos passando, e vamos aprender às vezes na situação da doença, na situação da falta de alguma coisa. Mas Zacarias, aqui no Evangelho de hoje, ele permaneceu fiel, porque ele estava servindo no templo. Ele não abandonou a Deus. Em meio às dúvidas, em meio àquilo que não tinha acontecido ainda do que eles tinham pedido, ele não abandonou a Deus, ele continuou sendo fiel a Deus. Ele continuou servindo a Deus. E este é o grande hoje ensinamento para cada um de nós. Nós estamos vivendo essa semana em preparação para o Natal, porque esses 2 nascimentos preparam para o grande nascimento, o nascimento do Salvador da humanidade. E nós temos que aprender durante essa semana e pedir para que Cristo verdadeiramente nasça na nossa vida neste Natal. Ontem eu brincava aqui na missa do meio-dia que nós gostamos sim de ganhar presente, nós vamos comemorar agora as festas de Natal, gostamos de comer uma comida boa e tudo mais, mas nós temos que entender, e nós falamos muitas vezes isso nas homilias, nós os padres, nós temos que entender que o verdadeiro presente, o grande presente é a presença de Deus na nossa vida, porque Deus é o presente. Deus se manifesta no hoje na nossa vida. Deus quer se manifestar hoje nessa Santa Missa, na sua vida, na minha vida, através da liturgia, através da palavra, através da Eucaristia que nós comungamos, através do irmão que está aí do seu lado. Entender que neste Natal nós vamos pedir a graça de Deus para que Cristo nasça no nosso coração verdadeiramente e que o menino Deus possa nascer na minha e na sua vida e que este menino nasça em nós para que aumente também a nossa fé. E para que criamos mais no Salvador da humanidade e tenhamos essa fé viva, uma fé de expectativa, uma fé que faz com que nós não desistamos em momento algum, pelo contrário, em meio às dúvidas, em meio à esterilidade, em meio àquilo que às vezes nós pedimos e não acontece, nós continuamos acreditando. São José Maria Escrivá diz: nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. A maturidade cristã pode ser medida não pela quantidade de problemas, mas pela maneira como lidamos com ele. O nosso olhar está no Salvador. A maturidade cristã pode ser medida não pela quantidade de problemas, mas pela maneira como lidamos com ele. O nosso olhar está no Salvador.
A nossa vida, o nosso olhar está no menino Deus, no Salvador da humanidade. É Ele que direciona a nossa vida, é Ele que direciona a nossa história. E hoje o Senhor fala também a mim e a você, como, através do anjo, falou a Zacarias: não tenhas medo. Não tenhas medo. Diante do que você está vivendo hoje, diante da situação que você precisa enfrentar hoje, talvez, já nessa semana, já nessa segunda-feira, o Senhor está dizendo a cada um de nós: não tenhas medo, estou contigo. Confia, o impossível eu posso realizar, mas é preciso também que você confie, é preciso também que você acredite, é preciso também que você tenha certeza: eu estou contigo. Peçamos ao Senhor esta graça no dia de hoje. Feche os seus olhos por um instante, se você pode. E aqui no santuário Pai das Misericórdias, nós nos dobramos à presença de Deus e nos colocamos na presença dEle. E nos deixamos tocar pela misericórdia de Deus. Peçamos ao Senhor que Ele aumente em nós a nossa fé, que tenhamos esta fé, uma fé de expectativa, uma fé avivada no nosso coração, para que não desistamos nunca, jamais desistamos de estar com Deus, de confiar, de acreditar no impossível de Deus na nossa vida. Você que hoje precisa de algo que é impossível pela medicina, é impossível somente pelo humano, confia em Deus, confia na graça de Deus. O impossível aconteceu na família de Manoé, o impossível aconteceu na família de Zacarias, o impossível pode acontecer sim na sua vida, na sua história, no seu coração. Senhor, nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Envolve-nos, Senhor, nesta manhã e aumenta a nossa fé. Dai-nos a graça, Senhor, de confiar, de nos lançarmos em Ti, Senhor, de acreditar, Senhor, que o Senhor pode realizar, que o Senhor pode fazer na nossa vida. Venha em nosso auxílio, Jesus, e derrama da Sua presença, derrama da Sua graça, derrama do Seu amor e da Sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cançãonovaplay.com. Assine já!